E o mercado financeiro está de olho no mercado imobiliário. Pois é, grandes casas de investimento, grandes gestoras de recursos estão de olho no setor imobiliário, mas de uma maneira bem peculiar, de uma maneira que talvez pode acabar abrindo os olhos de você que atua no setor imobiliário quando a gente pensa em futuro. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho a respeito disso. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, retornando aqui no canal do Portal VGV todos os dias à noite, trazendo novidades, atualizações, notícias sobre tudo aquilo que acontece na nossa indústria imobiliária, no nosso setor imobiliário. E hoje eu quero comentar a respeito do interesse que o mercado financeiro vem demonstrando cada vez mais no nosso setor imobiliário. Pois é, quem diria? O setor financeiro, o mercado financeiro, que muitas vezes acaba justificando que o investimento em imóvel talvez pode não ser uma coisa tão atrativa, uma coisa tão interessante para os investidores, por uma série de motivos que poderiam encontrar em diversas outras aplicações financeiras um retorno melhor, digamos assim, para os seus investimentos. Justamente o mercado financeiro, as grandes gestoras de recurso, as grandes casas de investimento, justamente essas empresas que têm essa visão um pouco menos, vamos dizer, imobilizada de capital, agora começam a olhar para o setor imobiliário de uma forma um pouquinho mais vigorosa. Porém, de uma maneira um pouco diferente do que a gente imagina somente como investimento. E que maneira que seria essa? Bem, nos últimos dias vem pipocando na imprensa diversas notícias sobre grandes casas de investimento que estão anunciando a criação de novos fundos para captar recursos com o objetivo de investir no setor imobiliário. Só que esse investimento no setor imobiliário, ele tem uma finalidade bem específica. Todos esses grandes players financeiros estão de olho justamente em levantar capital para atuar no mercado de incorporação imobiliária. E o que seria esse mercado de incorporação imobiliária? Atuar do lado das incorporadoras no desenvolvimento imobiliário, tanto na captação de recursos para a compra de terreno, desenvolvimento de projetos, construção, enfim, toda a cadeia da incorporação imobiliária, que é uma cadeia um pouquinho extensa, mas justamente visando apoiar essas empresas na produção de imóveis que no futuro podem ser vendidos. Ou seja, não é necessariamente aquele investimento tradicional e convencional, como muitas vezes a gente pensa quando a gente imagina um investimento imóvel, que é você comprar para obter renda com a locação, ou eventualmente obter uma valorização daquele imóvel e revender ali logo na sequência. Estamos falando de um investimento de um prazo muito mais longo, ou seja, um investimento com um ciclo imobiliário de uma forma um pouco maior, digamos assim. E por que essas grandes firmas de investimento, de certa forma, poderiam estar fazendo esse movimento? O que sugere que elas possam estar fazendo esse movimento? Bom, nós sabemos que diante de toda essa mudança política, diante de toda essa mudança econômica, muita gente começa a ficar ali um pouco receosa para os caminhos que o Brasil pode tomar e com isso pode acabar optando por não fazer a compra de um imóvel agora, pode acabar adiando a decisão de compra de um imóvel. Enfim, no curto prazo a gente já está vendo uma redução de uma certa forma no ritmo de vendas de imóveis, no ritmo de novos negócios imobiliários. E esses fundos muito provavelmente estão visando o quê? O longo prazo. Depois que tudo isso passar, depois de toda essa turbulência. Um dos grandes mantras do setor imobiliário é justamente olhar para ativos quando muitas pessoas não estão com aquele grande ímpeto em cima desses ativos. E nesse momento eles poderiam estar armando posições para que quando, digamos, tudo estiver num cenário muito mais claro, um cenário muito mais positivo, um cenário um pouco mais previsível, muito provavelmente o setor imobiliário pode passar a ter um outro boom quando tivermos aí taxas de juros menores, quando tivermos condições econômicas mais favoráveis do que as que nós temos hoje, que possivelmente vamos enfrentar nos próximos anos, e com isso esses fundos ganhariam uma grande valorização pensando nesse ciclo completo lá na frente. Portanto, essa é a maneira com que muitos desses fundos podem estar olhando. E aí eu pergunto para você, faz sentido essa tese de investimentos? Você acha que isso é uma coisa positiva?
Você acredita que o imóvel de fato é um ativo sólido, é um investimento um pouco mais seguro a ponto de se planejar para o longo prazo? Bom, na nossa visão particularmente, nós acreditamos que sim. Não é à toa que durante todo o histórico, digamos assim, enquanto nação, a gente percebe que os imóveis, a tendência é manter ou uma boa valorização ou pelo menos uma proteção de capital ao longo do tempo. Portanto, nós julgamos que isso sim pode ser uma coisa bem interessante. E você, o que é que você acha? Escreve aqui no comentário, fala a sua opinião, fala por que na sua visão esses fundos devem estar olhando para o setor imobiliário e vamos novamente construir mais uma discussão conjunta. Fico por aqui ressaltando o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, acompanhe esses vídeos aqui na sequência e continue com a gente todos os dias à noite. Um abraço.